Nacional de Santa Catarina, directora do Instituto Brasil Plural, ¿no? Y bueno, con toda esa carga de trabajo tenemos la honra de poder compartir la presencia de él aquí, que acompañó el evento durante estos 3 días. Cuida, ya está sin voz ya de tanto que faló. Obrigado, Jim. Pasa a la doctora Mesa. Jim, foca, Jim. Precisa ficar ao lado do computador para... Você passa ou é que eu passo? Não, melhor eu passo. Aí você vai passar uma coisa aqui, então deixa eu sair. E entre outras coisas, a autora do livro Última Receita Rituais e Performance, que a gente vem trabalhando no curso da graduação. Está Aqui, aí. Não. Mas sabe que sempre pode dar errado esta coisinha. Não, uma vez deu errado, quando eu fui para o museu de Goiânia Performance. indígena, sim. Espera que vou separar o outro gravador também. Porque gravando... E a coisa de fazer grana. A ver. Onde é a coisa de fazer essa grana? Bom dia. Tem no microfone. Eu peguei um dor na garganta, mas eu não quero falar muito alto. Está muito alto? Não, é. Não, então assim, eu só não posso estressar um pouco a voz. A mini performance vai ser meio ruim hoje. Eu só queria agradecer a oportunidade de ter acompanhado este colóquio durante 3 dias. Eu acho que o que está acontecendo frequentemente com nossos grandes congressos, que nós não temos tempo para dialogar e pensar juntos. Então, eu acho que o colóquio, nesse sentido, tem sido um êxito. Um tempo para nos parar e trocar ideias. Então, realmente tem sido muito legal. Eu prefiro muito mais esse tipo de atividade que aquelas aí que tu tens uns 15 minutos na aba e acabou, porque outro já vai ocupar o palco. O que quero fazer um pouco hoje, que vai ser talvez um pouco informal ou desorganizado, mais ou menos situar a minha trajetória dentro do noção de performance. Eu trabalhei com Bauman antes de chegar no Brasil. Trabalhei com Richard Bauman porque eu tinha, quando eu fiz a pesquisa de doutorado, eu trabalhei em cima de narrativas dos índios Selma, do Putumayo, e gravei as narrativas do Selma e eu estava no trabalho de tradução. Balinha. Vamos ver. Bom, e agora vai ficar com bala na boca e meu sotaque vai ficar pior.
Não, então eu tinha muitas narrativas gravadas em idioma nativa e eu fiz um curso com Bauman sobre performance e que ele abriu para mim toda a riqueza de pensar literatura oral como literatura e como performance oral. Então, quando eu cheguei no Brasil, já tinha uma noção de performance que vem da linguística antropológica norte-americana e do folclore norte-americano. É um campo bastante interdisciplinar, mas de fato tem origens que são bastante diferentes que no Brasil, porque no Brasil vocês separam a linguística da antropologia e nos Estados Unidos a tradição é basicamente pensar como a linguagem faz parte da interação social. Então é muito diferente. Não, a abordagem antropológica não enfoca na gramática nem a sintaxe ou as palavras, mas muito mais como as pessoas se organizam em grupo para se comunicar, né? Um pouco o rito como comunicação. Aí eu cheguei no Brasil e eu descobri que, de fato, o conceito de performance é bastante variado e até eu vou defender um pouco a necessidade de manter um conceito multivocal ou com vários significados, mas ao mesmo tempo, performance às vezes acaba sendo uma guarda-chuva, a pessoa vai falar de performance, mas não consigo entender exatamente como a pessoa está fazendo este conceito, como está construindo este conceito. Então, o que eu quero fazer aqui é falar um pouco sobre a maneira que eu construo as minhas preocupações quando eu trabalho com performance. Mas, voltando para pensar um pouco o que Hobson falou no primeiro dia, performance, de fato, é um campo interdisciplinar, multivocal, e temos que manter esta interdisciplinaridade, estes vários olhados, apesar que eu tenho uma linha, eu sigo esta linha, mas eu não acho que toda performance deve só ficar encapsulado. Agora, o desenvolvimento de um conceito pela pessoa que está fazendo a pesquisa é muito importante. Eu acho que naturalizar performance, que é uma tendência comum, não é muito interessante. Uma questão que tem alguns antropólogos brasileiros que questionam um pouco a noção de performance, e em parte porque também eles usam teatro como analogia, no sentido teatro como ilusão. E quando trabalhamos performance na antropologia, não é ilusão. As pessoas podem pensar nessa bela filme que nós tínhamos, eles não estão criando ilusão, mas de fato eles estão construindo sua cultura, se posso usar esta palavra, construindo sua história. Né? Então eles estão fazendo uma questão muito dinâmica, eles estão em um processo altamente dinâmico. Então, às vezes as pessoas pensam performance é ilusão, porque teatro em teoria é ilusão, mas o caso de performance não. Então é uma analogia que às vezes nos faz dificuldades. Também há uma grande confusão entre performance e a maneira que eu vou definir, tá? E a noção de performatividade não são iguais. E o Irving Goffman e agora Judith Butler, que vão trabalhar muito mais sobre indivíduos, constroem estratégias de interação para manter sua própria identidade e sua identidade frente do outro, que é performatividade. Agora, performance, nós estamos muito mais perto de o que pode chamar performances culturais. Eventos marcados em que pessoas juntam para fazer
alguma atividade para produzir seus significados, que nós vimos claramente no filme. Eu acho também a noção de performance que eu uso não é a mesma coisa como rito, no sentido performance e ritos são performances podem ser ritos, mas de fato como conceito nós estamos fazendo outras perguntas. Então o evento marcado pode ser, podemos chamar rito, podemos chamar performance, dependendo como queremos, mas estamos dentro da teoria de performance fazendo outras perguntas, no sentido de uma mudança de paradigma, de como ver a realidade. Então, nesse sentido, performance não é uma realidade, é como nós, como cientistas sociais, cortam a realidade. Né? É muito parecido nesse sentido com a noção de drama social, em que o Turner vai descrever drama social como uma quebra no fluxo do cotidiano, né? No sentido que a vida não é plano, mas de fato tem seus momentos, seus eventos, seus dramas que acontecem. Então, a ideia de performance vem desta. Então, há uma distinção entre performance como um evento coletivo e performatividade, que fala muito mais sobre o gerenciamento de sua própria identidade. Né? E outro aspecto, pensando um pouco de emergência desta teoria, é essa mudança na antropologia do texto para enfocar na interação e expressão. Né? E esse, de fato, começa a colocar um desafio muito grande para cientista social, porque como captar alguma coisa que está em movimento, um aspecto emergente de performance enquanto nós estamos tentando descrever. Ainda em filme, há uma certa fixação das performances. E o texto é ainda mais complicado, que de fato a área que eu trabalho mais é a questão do texto. Bom, para mim, então, pensando o conceito de performance como novas perguntas, podemos situar a emergência deste campo interdisciplinar dentro, de fato, dos anos 60, quando o projeto antropológico começa a ser questionado, o projeto colonizador, o projeto de buscar culturas como essenciais e fixos, as questões de poder, a questão de dinâmica começa a ser fazer parte de um questionamento da própria antropologia, e aí emerge de facto noções de performance. E o interessante, a Sherry Ortner, que tem este artigo muito bom para vocês que são alunos de antropologia, teoria na antropologia desde os anos 60, em que ela vai delinear o que ela está percebendo, as novas tendências acontecendo na antropologia. E é interessante, ela escreve no início dos anos 80, mas eu acho, para entender a antropologia hoje em dia, ajuda muito este artigo dela, porque de fato as tendências que estão iniciando, que ela está apontando, de fato, são as tendências neste momento que nós estamos desenvolvendo. E o que ela vai especificar entre essas novas mudanças são enfoque nos atores, interação como resultado de negociações e poder, uma consciência crítica, praxis, a ideia que não são só representações, mas de fato há uma relação entre a estrutura simbólica e o que as pessoas fazem e como de fato esta realimenta essas estruturas simbólicas. É uma noção muito importante que estamos tentando lidar dentro da noção de performance, mas performance já tinha esta como questionamento. E outra coisa que eu falo, a pragmática dos símbolos, que essa tem esta marca também uma mudança de pensar a análise interpretativa simbólica
onde você vai falar sobre o significado do símbolo como fixo, que aquele coisa simboliza essa no rito e essa assim, e trata os ritos como todos iguais. Enquanto a pragmática do símbolo sempre vai dizer que é a mesma da linguística, a antropologia da fala, é que o contexto é muito importante para determinar o significado. Então, os símbolos não são representações fixas que flutuam, mas de fato eles fazem parte de um discurso em curso, não? Então a importância de dar ao contexto. Então o que eu penso, não, um pouco, e dado todas as aulas, eu iniciei na graduação estudando Clifford Geertz, que estava iniciando suas publicações, e passei por Turner, antropologia da fala. A antropologia da fala emerge ao mesmo tempo da antropologia simbólica nos Estados Unidos, que eu acho interessante, porque emerge de uma outra tradição, mas de fato tem muito em comum com a própria visão do Clifford Geertz, quando ele vai falar sobre modelo de, modelo para, no sentido, a maneira, esta relação dinâmica entre o que nós pensamos que o mundo está, como interagimos com o mundo e como esta, de fato, realimenta esta ideia de como o mundo é. E dentro da antropologia da fala, claro, o Heinz foi um grande inspirador, mas o Richard Bauman, que depois segue com sua noção de performance, acho que ele coloca a noção de performance a primeira vez, a antropologia de performance em 1975, né? Bem antes que os 90s, que os pós-modernos veio levantando as mesmas perguntas, né? Mas tu pode ver nos anos 80, pensando um pouco, o Tambaia, Stanley Tambaia e o Sheffield, que não sei se é muito lido aqui no Brasil, mas é uma pessoa muito interessante, que ele vai argumentar como os grupos interagem para construir sua realidade. Eu acho que podia, com seu filme, até alguém podia pegar uma análise de observar esta comunidade e ver como eles juntam e interagem para construir sua realidade, não? Esta história que eles estão reconstruindo, né? Então, a antropologia simbólica que emerge nos Estados Unidos nos anos 60, rapidamente passa por um questionamento de não fixar os significados, como captar a parte emergente das interações humanas. Vem também, e este pensamento aqui vem um pouco como, se tu pensa, o movimento do Victor Turner ao longo da vida dele, além da questão da cultura como emergente, que eu acho a ideia que vem do Geertz, tu começa a pensar também a vida como indeterminada, uma mudança no paradigma antropológico em que nós pensamos nos tempos velhos. Eu fui atrás disso, quando eu fui morar com os índios na selva amazônica, eu estava buscando cultura, eu estava buscando aquela coisa fixa, vamos dizer, mas a ideia é realmente que não há predicção do que vai acontecer. De fato, a cultura é compartilhada. Eu não estou negando símbolos compartilhados, mas a maneira que estas se expressam, a maneira que as pessoas vivem suas vidas, não é determinada. Eu não posso predizer neles, né? E a vida, nesse sentido, também cheia de heterogeneidade, polifonia, reflexividade, intenção. Eu não sei, intenção, se aquela palavra é escrita assim mesmo, parece estranho. Eu estou falando de intenção da pessoa. Está certo? Parece estranho, eu sei, né? Poderes e ideologias em disputa, agência, ator e ideologicidade. Eu não sei como está o meu tempo, eu queria falar um pouco de um estudo de caso, onde vou enfatizar a questão da ideologicidade. Tá?
Performances como eventos marcados. Então, são eventos marcados. A noção que eu uso, tá? O que eu pesquiso. Lembrando que o conceito direciona o olhar. Então, essa é onde está meu olhar. Mas, ao mesmo tempo de ser eventos marcados, o desafio é como trabalhar com o provisório, como trabalhar com o aspecto aberto dos performances, com as questões mais subversivas, né? Todos os performances não necessariamente vão para reforçar a estrutura social, né? Mas de fato podem ser subversivas. Profissionais é provisórias, né? Provisórias, sei, desculpe, meu português ainda sofre depois de 30 anos, mas obrigada, tá? É a única, não é? Outra questão, Eu também. Outra questão que eu tentei apontar e que eu achei ontem na mesa, a ideia de experiência em relevo, heightened experiência. E esse eu acho muito interessante quando pensamos, quando um rito, uma performance inicia, há um enfocamento, as pessoas começam a enfocar na interação que está acontecendo. É uma coisa, eu acho fascinante, porque essa vai muito além de uma questão semântica. Agora vamos fazer um rito, mas de fato, eu acho que permite, vou tentar falar um pouco sobre os neo-xamanismos, permite pessoas que não compartilham o mesmo mundo, entram em interação, enfocando, fazendo cada um suas próprias explicações do que pensa que está acontecendo e já entrando em interação. Também a performance levanta a questão estética que não fez muito parte das representações, da visão mais simbólica ou semântica, vamos dizer, dos rituais. Fala de sinestesia, unidade de sentidos e o corpo, que não pode separar o corpo de fato, de pensar uma análise de performance. Todos esses elementos são muito complicados para nos captar e fixar ou descrever. Filmes ajudam, mas de fato não é a mesma coisa como a performance, né? E nunca vai ser. Essa eu não sei, talvez Robson, tu pode falar, como falar enactment? Enactment, actuar, incorporar o acto e mente que se torna subjetivo. Mas é uma palavra que usamos, pelo menos no início da performance, utilizamos muito, a ideia de enactment, as pessoas fazendo. Seria atuação, mas a atuação está carregada com a questão do teatro, mas a atuação no sentido do ato, a ação do ato, Sim. mas não da encenação, é diferente, é um pouquinho diferente. Não é encenação e não é ilusão, mas é de fato o fazer. Eu coloquei aqui a apresentação, mas não sabia, mas qualquer evento cultural em que a coletividade reúne para participar, expressar simbolicamente e entrar numa experiência potencialmente significante, né? No sentido, eventos em que as pessoas estão interagindo e expressando. E aí tem um pouco do Richard Bauman, o primeiro artigo dele, Arte Verbal como Performance. Ele era um aluno do Heinz, era um aluno de folclore também. Uma palavra meio antiquada que temos afastado um pouco, porque nós não estamos buscando vestígios do passado. Posso voltar para um filme. Esse não é vestígio do passado, mas é uma produção emergente hoje, no momento, tá? E essas são mais ou menos a maneira que ele vai caracterizar um modo de interação esteticamente marcado e intensificado. Então, não separa estética da interação social. A experiência em relevo, um conjunto de expectativas. Essa eu acho a coisa mais interessante, que nós não
inconscientemente nós não reconhecemos. Quando nós entramos numa interação social, nós temos expectativas de como essa interação vai acontecer. Podemos dizer certas normas ou regras implícitas, tanto nas performances como em qualquer interação social, onde nós se identificamos e nós entramos, e esta tem um pouco a ver com o Goffman também, estamos reagindo, interagindo com o outro. Mas isso é baseado em expectativas. Os encontros sociais não são totalmente livres. E o que eu acho tão interessante, eu que agora estou com 3 netos, esta capacidade para sociabilidade. Porque, de fato, esta para mim é a fundação de performance. A capacidade de interagir com o outro, que a criança nasce chorando muito já, seu filho e sua filha, já com 1 ano, não fala, mas ela já está interagindo, ela esconde a cabeça, ela é muito interessante. Eles aprendem essa sociabilidade e todas as crianças passam por isso para aprender. Esta realmente cria expectativas. Ela começa a ter expectativas de o que esperar da ação do outro. Então, interação social, dessa visão de performance, é baseada nisso. Eu acho... Obrigada. Desculpe. Não sei se é... Não sei, estou esperando que não pegue dor na garganta que todo mundo em Florianópolis tem. Tá? E o Sherry Ortner, na sua resenha, nos anos 80, ela vai dizer que esta abordagem de performance era um dos primeiros de emergir na antropologia, enfocando no ator, enfocando na parte dinâmica da cultura e quebrando com o molde clássico da etnografia e da antropologia. Bom, só para pensar um pouco, depois eu vou passar para um estudo de caso, as preocupações iniciais eram mais que tudo formas de fala. Isso já mudou totalmente, no sentido, voltando para o filme, essa já encaixaria muito bem em estudos de performance no modelo de Bauman. Mas no início era muito mais literatura oral, que o que falam os mitos são expressões de literatura, são expressões estéticas, não são parágrafos fixos, mas de fato são situados em contextos com certas pessoas com direito de falar e a plateia interagindo e ratificando o que ele está falando, né? Então, enfatizando um pouco, fazendo estranho, só para falar um pouco sobre o cinema, quando eles vão fazer uma performance oral de narrativa, eles vão começar já situando sua narrativa, e você já sabe, esta já, que nós vamos chamar chave, esta já faz o sinal para as pessoas de esperar a narrativa e a plateia entra em interação com o orador. O orador vai falar de uma maneira altamente poética, uma linguagem muito diferente da linguagem cotidiana, tem um certo ritmo. Se você não entende, você pode pensar que o orador está cantando. E a plateia, ao final de cada linha, porque é cheio de repetições, cheio de esses mecanismos poéticos, ele vai repetir o verbo e a plateia vai... Aí ele vai... Então há uma interação e as pessoas já, quando a chave inicia, aí a plateia começa a responder. O interessante disso, uma das primeiras narrativas que eu gravei em performance, o Ricardo, eu estava gravando, e o Ricardo, meu colaborador mais importante, contou uma narrativa e durante todo o tempo você tem na plateia. E de vez em quando, se não entende, vai pedir esclarecimento. Então, há uma interação o tempo inteiro entre quem narra, com centro de atenção, com competência, e quem está
quem está interagindo como plateia. Quando eu toquei a fita depois, claro, eles queriam ouvir, eles ficam rindo, porque não tinha consciência de que eles realmente, quando começa a performance oral, que a plateia já vem com essa... e eles ficavam rindo, porque não tinha, no sentido, as expectativas, as normas de interação estão lá, mas as pessoas não necessariamente são conscientes, tá? Agora tem todo um problema dessa abordagem, que eu fiz um artigo em 99, é como tu fixar uma performance, porque tu tens corpo, som, ritmo, interação com a plateia, prosa, e aí tem um debate também, é prosa ou é poesia? Um folclorista, que era um professor meu, falava, não, é teatro, melhor nós pegar os mitos, que ele trabalhava com os índios do litoral do noroeste dos Estados Unidos, é melhor apresentar como teatro, não como parágrafos. Nesse sentido, há uma diferença muito grande com o Levi-Strauss, que diz, não importa quem contou, não importa a versão, porque a estrutura vai emergir. Com a abordagem de performance, de fato, toda esta conta. E o importante, eu acho, para pensar um pouco essas expectativas que são colocadas em ação, vamos dizer, é o enquadre interpretativo. Como você pode entender o que eu estou dizendo? Vamos pensar. Piada. Você sabe aquela do português. Quando eu falo isso, você sabe que eu vou contar uma piada. Eu não vou contar uma verdade. Então, essa ideia de metacomunicação, o Bateson, que tem um artigo muito importante sobre como entender a mensagem, este jogo, esta piada, esta verdade, as pessoas dão pistas. Performances iniciam para tu já preparar para o que vai acontecer. E essa, de fato, algumas performances da rua, eles quebram este enquadre, que é uma das maneiras que eles, de fato, criam estranhamento. Eu não sei, Robinson, se você conhece aquele... Eu acho que ele é argentino, mas não lembro muito bem, que espalhava bonecas muito realistas nas ruas de Buenos Aires. Depois ele fez na Europa, mas com pessoas desmaiadas, morrendo, e para ver a reação das pessoas que passaram. Aí não tinha um enquadre, e as pessoas ficavam muito bravas, porque teve pessoas que tentaram sacudir, acordar, ver se precisava água, precisava alguma coisa, e depois ficavam altamente bravos, porque descobriram que era boneco. O enquadre, nesse caso, performance também brinca com o enquadre. Mas outros aspectos que nós, na análise, vamos analisar é quem está assumindo a competência do performance. Há sempre uma avaliação. A plateia, as pessoas, foi legal, não foi legal? E esta expectativa colaborativa, se a pessoa pode construir. Bom, esse eu não vou... Essa trata mais da questão da como fixar. Mas eu queria, antes de passar por um exemplo, entre várias pesquisas que eu tenho feito no Sul, só falar das áreas emergentes em performance, no sentido, o que estamos hoje em dia, o Bauman tampouco não ficou igual o tempo inteiro, e a partir dos anos 90, Bauman e Briggs, Charles Briggs, começaram a argumentar que performance não é só uma descrição, mas também da interação, mas também está trabalhando com questões de poder, né? Está trabalhando com o pragmático texto-contexto, que está com diferenças de poder, está olhando a estrutura do evento, falando um pouco sobre contar uma piada. Há uma negociação de regras. Essa interação não é sempre automática. Então, tu tens negociações e tem algumas análises interessantes, não? Do ritual xamânico que falhou.
Ou o chefe tem um de dois xamãs no mesmo ritual em competição, e quem perde e quem ganha. No sentido, não só descrever o ritual como normativa, mas de fato ver o ritual como um momento de negociação, de regras do evento e de fato de competências frequentemente, tá? Com a ideia que as hierarquias não são necessariamente predeterminados, mas temos que ver como eles emergem através da performance. E o poder retórico, não? Que o líder coloca no centro. E então, eles têm um artigo muito importante que já foi traduzido, Ilya publicou, eu fiz uma introdução sobre a importância do Bauman e Bakhtin, e Briggs, em que eles vão começar a ler Bakhtin e pensar a questão das práticas discursivas, da ideia de dialogicidade, de múltiplas vozes, contextualização. Contextualização é um pouco diferente de contexto. Contextualização é como os atores criam, trazem outros momentos para sua própria performance, para eles criam um contexto particular. Eu acho que se queríamos pensar um pouco aquele filme, é como os próprios pessoas dos museus vão trazer o passado para o presente, como eles vão contextualizar o que eles estão fazendo, né? E outra ideia será a intertextualidade, que você fez muito com a música, no sentido captar o que está outros discursos e embutir dentro de uma performance particular, né? E o que queria, se tem tempo ou não? Tá. Não, eu tenho muitos artigos. Eu tenho este filme que vou deixar aqui, a Festa de Artesanato, que também tem um artigo publicado na Ilha para as pessoas entenderem performances culturais indígenas, que é a área que eu trabalho. Este livro que foi dos alunos, dimos uma tarefa muito simples, mas à luz das teorias de performance, e resultou um exercício muito interessante de performance como metodologia, como pode guiar a própria metodologia. Eu tenho várias publicações sobre narrativas, mas o que eu queria falar hoje é xamanismo como diálogo. Essa é bastante diferente da posição que o Michael Winkelmann assumiu ontem, como um xamanismo com elementos centrais, core features. Ele atendeu no momento que ele vai dizer que é xamanismo, que é o centro do xamanismo, que tem uma evolução pré-histórica. Mas hoje em dia, a palavra xamã é tão comum, circula dentro da academia, fora da academia, e de fato eu acho mais interessante para a modernidade que vivemos hoje em dia pensar o xamanismo como um modo performático e que de fato é o resultado de diálogos de grupos diferentes. Então não há um xamanismo. Eu não gosto de falar do xamã, tá? E eu queria trabalhar um pouco então os encontros rituais, performances culturais entre os Guarani e o fogo sagrado em Santa Catarina, para mostrar um pouco como os índios Guarani estão entrando em diálogo, estão apropriando certos elementos, substâncias e ritos e estéticas, mas ao mesmo tempo os três grupos de atores nesta análise não têm a mesma ideia do que é xamanismo, tá? Porque de fato cada um tem de sua própria posição. Eu sei que vocês entendem muito sobre as comunidades Guarani no litoral do Brasil, mas é um grupo enorme, só que vivem em comunidades muito pequenas e marginalizados e com uma certa frequência nas margens das grandes cidades. É um grupo nesse sentido que podemos dizer não vive mais nos seus terrenos tradicionais, a própria subsistência, os práticas de subsistência estão em grande
em grande perigo de conseguir fazer sem terra suficiente. E eu acho o mais interessante que nós pensamos sobre os Guarani é que desde o tempo dos portugueses, 500 anos atrás, que eles têm todos esses anos de contato, eles mantêm o idioma e mantêm o líder, o rezador e a casa de reza. Tá? Todas a maior parte das comunidades mantém a casa de reza, que é, de fato, um espaço para os rituais coletivos, da maneira mais tradicional que podemos pensar. Para reforçar a solidariedade, para repassar os costumes, etc. Só que muitas comunidades, inclusive esta que vamos falar, está passando por momentos bastante complicados e os jovens frequentemente estão agora começando a ignorar esta força do rezador liderança da comunidade, que é muito encarregada com a questão espiritual. Aqui tem, de fato, Alcindo e a mulher. Alcindo é o rezador da comunidade, que essa pesquisa foi realizada. E é interessante porque, já para variar um pouco com Michael Winkelmann, os Guarani são casais que têm essa relação com o mundo outro. Então, a mulher que sonha, eles estão em Biguaçu porque ela sonhou de levantar no meio da noite e sair do Rio Grande do Sul e mudar para esta comunidade onde estava. Então, o rezador parece masculino, mas ele tem uma mulher que está em parceria com essa liderança da comunidade. Então, se xamanismo é uma coisa predominantemente do alfa masculino, não sei. Eu questiono um pouco esse pressuposto, que nós não sabemos, de fato. A comunidade estava, e esta trata de patrimônio, trata de políticas públicas, a comunidade desde os anos 90 está no processo de revalorização da tradição, e esta é bastante estimulado por, eu vou dizer, questões nacionais sobre identidade étnica, a questão da identidade indígena, as expectativas dos não indígenas sobre os indígenas. Então, essa coisa de criação de um coral de crianças, que é muito comum entre as populações Guarani, várias já estão produzindo discos, CDs e tudo isto. Eles tinham na inauguração das escolas também ruim, nós voltar. A inauguração de uma escola bilingual, resultado também de políticas públicas, mas os Guarani participaram, os filhos do rezador, os filhos do Caraí, já sendo os professores, e uma construção de uma nova Casa de Reis em 98. Então, é uma comunidade que já está mais ou menos num processo de valorização da cultura. Bom, essa eu não vou falar muito aqui, só que para situar o contexto do que pesquisamos nesta comunidade, deles adotar a ayahuasca de um grupo de nova era, do fogo sagrado, inspirado por um médico do fogo sagrado, no sentido, um médico trabalhando com a comunidade indígena, mas membro do grupo neo-xamânico fogo sagrado, e ele introduz ritos de medicina tradicional aos Guarani, inclusive ayahuasca, que é uma substância da Amazonas, todo mundo deve saber o uso de ayahuasca, de Santo Daime, etc. E também o Temazcal. Temazcal é um tipo de banho de suor que tem origens dos índios, dos llanos norte-americanos, e passa por México, que é um tipo de sistema de cuidado familiar, e agora faz parte de várias práticas que eu chamo globais da nova era. Eu suponho que alguns de vocês já participaram em Temazcais, não? Sim, tá. Então, já entendo. Então, ele introduz. Bom, então, é um fenômeno global interessante, que quando pensamos em neo-xamanismo, xamanismos contemporâneos, estamos pensando em um fenômeno global com certas expectativas de o que é xamanismo e quais são os ritos xamânicos.
que tem certas características em comum em vários países. Promoção de um xamanismo primordial. A ideia que estamos lidando com um fenômeno do passado, que é primordial, que foi a primeira forma de xamanismo e que é universal. Segunda é que as pesquisas indicam que, apesar que eles estão trabalhando com essa ideia do xamanismo primordial, os participantes, eu não estou falando dos índios, tá? Mas os participantes não indígenas, de fato, estão com os valores do individualismo moderno. No sentido, há uma certa tendência de se tornar essa experiência bastante psicológica e muitos desses rituais são terapêuticos, são vistos como terapêuticos. As pessoas fazem temazcal como uma questão terapêutica, tá? E o uso de o que eles chamam hoje em dia enteógenos. Na minha época de trabalhar com nutrição eram alucinógenos, mas usamos enteógenos porque tem também uma associação muito grande entre substâncias psicoativas e a capacidade dessas substâncias chamar o Deus adentro, no sentido, a experiência de tomar essas substâncias produz uma experiência de Deus adentro. É uma questão bastante sagrada. É muito interessante porque quando eu morei no Putumayo, a ayahuasca não tinha saído da selva amazônica e em Colômbia não tinha saído dos grupos indígenas. Foi uma coisa que eu não imaginei de fato que 40 anos depois a ayahuasca seria uma das substâncias mais populares no mundo inteiro de tomar. E tem passado não só para índios, para os não indígenas, mas também está espalhando dentro dos grupos indígenas. Em Colômbia é muito interessante. Os xamãs do Putumayo estão levando a ayahuasca para grupos que tradicionalmente usavam coca ou outras substâncias, e a ayahuasca está tomando uma prioridade muito interessante. É fascinante isso. Bom, o fogo sagrado também numa rede internacional formou nos Estados Unidos por o que nós chamamos de chicano, um mexicano nascido nos Estados Unidos que faz contato com a igreja nativa norte-americana que usa peyote. Este grupo muda para o México, agora tem em não sei quantos países, mas tem em toda a América Latina, e chegou no Brasil em 90 por um jovem de Santa Catarina que é médico. Mas ele tinha viajado por Chile, por todas essas redes de neo-xamanismo e voltou e estabeleceu a sede do fogo sagrado no Brasil, em Santa Catarina, no sítio dos pais dele nas montanhas. Aqui pode ver alguns das rituais principais, são muito comuns, no sentido não é só o fogo sagrado que pratica esses rituais, são bastante universais. E um ênfase em plantas de poder. No caso do Brasil, o médico, sendo brasileiro, introduz a ayahuasca para os ritos, porque para ele a ayahuasca é a substância que representa o xamanismo brasileiro, que de fato não é verdade. Não estou dizendo que os xamãs não usam, mas não todos os grupos indígenas. E aí eles têm vários eventos, são um pouco caros. Uma das queixas que uma das alunas que fez esta disciplina, esta pesquisa, que tem vários alunos que trabalhavam, é que não tinha grana para pagar os eventos, mas eles têm. E este é o centro que eles têm em Santa Catarina, o sítio, onde fazem busca da visão. Busca da visão é que tu vai 2 dias na floresta, o ano que vem 4 dias, o ano que vem 7 dias, acho o máximo é 9 dias, e depois você vira o Medicine Man. Bom, a Aliança das Medicinas, que é um grupo que forma entre os Guarani, o Fogo Sagrado, os membros da equipe multidisciplinar de saúde
e Santo Daime. É muito interessante. Este médico atende um Guarani no hospital local em Florianópolis. O índio Guarani, ele faz amizade, o índio Guarani convida ele para a comunidade Guarani. O Alcindo, que você já viu a foto, sonhou que este Salvador ia chegar. A ideia de salvação da cultura já faz parte um pouco de algum messianismo Guarani. Um aspecto no sentido que já essa expectativa de alguém vem da fora que vai nos ajudar porque a cultura está morrendo, realmente combinou muito bem com a chegada deste médico. E ele morava nesta comunidade no tempo, né? Mas como ele precisava, e ele introduzia, havia um projeto do governo que pagou da introdução do governo federal, que tem uma política de atenção diferenciada, política pública. Os equipes médicos que trabalham com índios devem incorporar medicina tradicional em seu atendimento. Então, essa é uma interpretação de uma política nacional, né? Então, ele vai argumentar e criar um projeto para o fortalecimento das lideranças espirituais da nação Guarani através da medicina tradicional primordial. Objetivo: promover a saúde do povo Guarani, recuperando e fortalecendo os aspectos místicos e espirituais baseados nas cerimônias tradicionais ancestrais. Agora, o que passa é que ele, de fato, estabelece uma relação muito legal com esta comunidade e a comunidade começa a tomar ayahuasca nos seus rituais de reza. E eles têm apropriado a substância tal que eles vão afirmar que o que passou é que a experiência da substância acordou nossa memória do passado. E sim, nós usamos a ayahuasca no passado e agora estamos lembrando com esses rituais. Então, é muito interessante, porque, de fato, os Guarani têm apropriado não só a substância, mas vamos ver os rituais desta aldeia. Eu posso afirmar, e aí temos questões sobre poder e contexto. Outras aldeias Guarani que também receberam os rituais não juntaram. Então, foi uma consequência de um contexto particular desta aldeia. Mas aqui tu pode ver como a Casa de Reis Guarani agora tem um altar do fogo sagrado. O fogo sagrado tem um altar com todo o significado do que os índios do norte juntam, do águila juntam com os índios do sul-américa, com o condor e vários outros. Eles têm realmente um simbolismo muito melhor elaborado que a maior parte dos grupos nativos. E os Guarani, que não usavam esse altar, mas agora isso faz parte de sua casa de reza. Também aqui tu tem, por exemplo, dos 2 temascais, essas casas para temascal. O mais pintado é do fogo sagrado, em Uribici, e outro é dos Guarani. E aqui tem, aí pensando também na passagem do diálogo para o outro lado, aqui temos a Casa de Reza Guarani e a Casa de Reza que foi construída depois desse diálogo com os Guarani em Uribici, no centro de Santa Catarina. Teve um impacto grande nesta aldeia. Houve uma retomada de toda a comunidade participando nos rituais da Casa da Reza. A escola acabou sendo visto como parecido da Casa da Reza. A própria missão da escola incorpora vários aspectos do grupo de fogo sagrado, quando vai falar sobre o fogo sagrado, sobre a origem do mundo, sobre o que eles querem resgatar para seus alunos.
E a família do Alcindo ficou altamente fortalecida, no sentido, é uma organização de parentela dos Guarani, mas de fato a instrução fortalecer a questão da liderança nessa aldeia, que as narrativas das pessoas vão falar de quase queriam sair porque estavam bebendo demais, etc, etc, e agora todo mundo está participando nos rituais, né? O que nós tentamos fazer, pensar também um pouco de quais são os benefícios, pensando que há benefícios diferentes para cada ator nisto. E o importante, eu acho, dos Guarani, o que passou com os Guarani, é que abriu um novo mercado, porque eles agora fazem temazcal em Florianópolis. E eles agora estão convidando, deixa-me ver se tenho aqui, essa também, essas flores, essas frutas também fazem um pouco parte do fogo sagrado. Aqui tiveram um temazcal, uma performance cultural que estão fazendo em uma pousada em Guarani, e que tem a neta do Alcindo, o índio norte-americano, e o fogo. É muito interessante a imagem, não, de como eles se apresentam, como se manifestam. E desdobramentos recentes, de fato, eles agora na própria aldeia têm busca de visão, que era, no passado, um evento só entre o fogo sagrado lá em Urubici. Então abriu um novo mercado para eles, fortaleceu a liderança desta aldeia. Eu acho que podia fazer uma coisa sobre conflitos com outras aldeias, uma pesquisa, mas não fizemos. Para os profissionais do setor de saúde, para eles estavam praticando exatamente o que a Política Nacional de Saúde Indígena diz. Deve articular e incorporar as práticas de medicina tradicional com as práticas de biomedicina. Então, para eles era de fato uma iniciativa local, e FUNASA em Brasília não aceitou. Ao final, financiou 4 anos e depois o projeto acabou, mas o Guarani já estavam instalados com esses rituais e começando a ficar mais independente. E para o fogo sagrado, e Santo Daime, eu não falei muito de... Santo Daime entrou nesta parceria porque Santo Daime produz ayahuasca. Houve uma necessidade da produção de ayahuasca. Então, e o que passou com o fogo sagrado, que a presença dos Guarani foi uma maneira de legitimar o fogo sagrado, dizendo, estamos praticando rituais indígenas. E aqui temos nossos próprios indígenas. De fato, esta rede abriu e tu tens hoje em dia Kaxinawá, Xaranawá, Yamanawá passando por fogo sagrado. E para Santo Daime passou por uma questão muito interessante. Este centro de Santo Daime em Florianópolis indigenou, no sentido, eles começaram a praticar o ritual da pipa, do fogo sagrado, começaram também a ter temazcal dentro do seu centro, sua comunidade em Florianópolis, e que eles ficam separados do formato dos ritos de Santo Daime. Então aqui tu tens, por um lado, um padrinho vestido mais estética novo índio, liderando a cerimônia da pipa. Eu acho que enquanto quando ele está de fato com os ritos de Santo Daime, ele já está no fardo de Santo Daime. Aqui tem outro que tem uma indígena vestido vermelho, uma indígena norte-americana. O padrinho está lá no meio com o fardo no meio do oeste dos Estados Unidos. Tem um índio, eu acho que é de Acre, não sei qual grupo é. Então, para mostrar que é um movimento de indigenização que também eles agora estão com eventos convidando índios de várias outras etnias, não? Bom, só para fechar, o que eu tento de argumentar, eu tenho também um trabalho muito parecido, mas bem diferente, porque é outro país, Colômbia, e tentar demonstrar hoje em dia como esse diálogo
que acontece através do que nós podemos chamar performances culturais, está acontecendo em toda a América Latina, mas ao mesmo tempo, quando eu falo de ideologicidade, eu estou falando de múltiplas vozes, eu não estou afirmando que todo mundo concorda ou entende, tem o mesmo entendimento. Então não é esta coisa de homogeneidade, de compartilhar os significados dos símbolos, não afirmo, apesar que eles estão já apropriando os símbolos um do outro, tá? Eu queria parar com isso. Se posso? Muitíssimo obrigado, Gil. Realmente foi ótimo. Se você quer continuar falando, pode. Agradeço enormemente pelo esforço e sei o que implica 3 dias na tua agenda. Realmente para nós é uma honra poder contar com tua presença e com a professora Regina também. Por outro lado, acho que a gente está fechando este ano acadêmico com uma chave de ouro. Realmente muito obrigado. Bom, dando continuidade à parte final deste colóquio, abrimos para a participação do público. Vamos fazer uma rodada inicial, depois uma segunda rodada. Então, fica aberto para aqueles que queiram levantar questões. Você deixou todo mundo calado? Cansados. Tomar um fôlego, né? Bom. Isabel. O filme eu já tinha assistido com a Regina na ocasião e achei que ele foi muito próprio, inclusive para subsidiar algumas pontes que a professora Regina fez em vários momentos. Na fala de ontem, na mesa de ontem, a senhora fez referência ao fato de que a senhora tem um entendimento de que performance é um conceito, uma abstração, e que, na verdade, a gente não pode tomá-la da realidade, como eu estava tentando dialogar ontem. Eu queria que a senhora pudesse desenvolver um pouquinho mais isso. No sentido que é um conceito analítico para mim, que nós, observando a realidade social, vamos dizer, esta é a performance, vamos fazer um corte. Tem uma relação com a realidade social, mas de fato é altamente arbitrário onde nós fazemos nossos cortes. Porque tu podia pegar toda a preparação de performance, que também faz parte da performance, tem os conflitos, mas são cortes que nós fazemos como pesquisadores. Então foi esta mais ou menos. E era mais em resposta que tu vi, o que eu entendi, a distinção entre rito e performance. E eu não vejo diferença. No sentido, eu acho que, como conceitos analíticos, são perguntas diferentes que nós fazemos. É isso. Bom, eu vou colocar algumas coisas. Regina, achei muito boa a apresentação, bem ao encontro das preocupações dos temas que estamos discutindo aqui no colóquio. Achei muito interessante a experiência deste museu, que não é a partir do Estado, não é o Estado que financia, sino que é a partir do movimento da população local. Eu não sei se eles têm algum apoio da Secretaria de Cultura. Eu acho que tem um outro colega, Ricardo Preste Filho, que estava trabalhando também no tema da Seresta, aí no interior do Rio, mas trabalhava inclusive do ponto de vista da economia da cultura e como este movimento cultural termina tendo seu impacto econômico na economia local. Eu acho que é importante a patrimonial, o tema do museu, da patrimonialização, mas levar em conta que isso também gera emprego, renda, formas de inserção para os jovens. Comentário. E Chimbom, você a gente só tira essa coisa, realmente acho que foi muito bom
esta contextualização das teorias de performance, como aparece situado dentro deste debate da tradição americana, com a pitadinha britânica, porque Turner mudou para lá e coloca um pouco em diálogo as questões que vinha levantando a escola de Manchester na pós-guerra e que se fazem hegemônicas na antropologia americana pós-moderna e desdobramentos anteriores, mas tem um diálogo mais profundo. Achei também sumamente relevante o exemplo etnográfico que você colocou, até porque a gente, com os alunos de antropologia urbana, tínhamos discutido o trabalho, os rituais deste grupo da nova era. Mas o mais interessante é como estes rituais terminam sendo apropriados por grupos tradicionais e ao mesmo tempo que estes grupos da nova era que vêm da apropriação de rituais indígenas da Norte-América incorporam as tradições nativas. Eu acho que esse é um movimento sumamente relevante e que coloca em xeque aquela visão romântica da procura do autêntico. Em realidade, por aí quizá aquela coisa da antropofagia, a gente incorpora novo, mas resultados igualmente autênticos e que merece toda a atenção a partir da antropologia. Bom, temas de performance, desta marcação, deste desenvolvimento, desta expectativa em torno da performance, que o que Bauman também fala dessa competência comunicacional para poder interpretar, para estar esperando, mas, por exemplo, este fato da incorporação da ayahuasca pelos guaraní era algo que a gente não esperava e que está dando certo. Acho relevante, sumamente relevante também, como eles conseguem se apropriar do interstício das políticas de saúde nacionais para poder financiar uma política de saúde não tradicional, não que não tenha bases em tradições, todas tradições sempre existem, mas este movimento aí de hibridação, acho que o termo certo é esta hibridação, esta mistura entre a experiência da New Age e esta experiência com a base xamânica tradicional e sincera que nosso amigo Michael propunha. Não sei como comentário, sim. Eu queria comentar, eu fiquei muito satisfeita com a palestra da professora, assim, gostei muito, assim, porque me fez refletir, inclusive na Unirio nós temos um professor que trabalha muito com a questão de performance e eu acho que é um caminho muito interessante para pensar exatamente essas dinâmicas, né, essas dinâmicas culturais, né? Quer dizer, eu particularmente, assim, no meu trabalho, eu venho pensando muito nesses trânsitos entre essas grandes políticas públicas na área da cultura, né? E nós agora estamos, assim, comemorando, né? Não sei se é comemorando, mas, assim, estamos fazendo 10 anos da Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial pela Unesco, né? Essa é uma convenção, assim, que teve repercussão muito forte, né, nos Estados-membros e ela vem domesticando, né, e de algum modo, assim, controlando, né, quer dizer, regulando, né, quer dizer, esse grande universo, né, das diferenças culturais, né, da diversidade cultural. Então, quer dizer, eu fico pensando, assim, como é difícil, né, quer dizer, essa relação, né, e esse trânsito de uma coisa para outra, né, e de algum modo, assim, também muito empobrecedor, né. Por exemplo, assim, nesse caso que nós nos deparamos, né, em conservatória, assim, me chamava a atenção, né, quer dizer, como você colocou, assim, como a partir de ideias como museu, musealização,
na verdade, assim, eles estavam construindo uma tradição cultural, reconstruindo, inventando alguma coisa que ativava, né, o passado, a memória, mas ao mesmo tempo trazia elementos do presente e modos diferentes de cantar, de tocar, né? Quer dizer, eles vão assim, se socializando, a ideia da socialização, né, de trocas entre cidades, entre universos muito diferentes, né? E aí, quando eu estava fazendo a pesquisa, o grande temor, Gabriel, era o Estado. Na verdade, eles tinham medo do Estado. Quando eu cheguei... Nós também. Quando eu cheguei com o ônibus da Unirio, né, porque você vê que aparece logo no início assim, do filme, assim, aquele ônibus da Unirio, então Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, as pessoas assim, eu sentia assim que, por exemplo, aquela senhora do Museu da Seresta, ela dizia assim, não, isso aqui não é museu. Isso aqui não é museu, isso aqui é uma casa mantida por mim, eu ganho salário, eu sou, né, e isso aqui é um ponto de encontro de seresteiros. E aí eu percebi, assim, como ela tinha medo, né, de mim como representante da universidade, e aí para ela era um representante do Estado, né, assim, que tomassem isso dela, quer dizer, o Estado chegar para tomar, né, e eles diziam também, assim, que eles não tinham, quando você perguntou, assim, se tinha algum apoio e tal, que eles não queriam o apoio da prefeitura, eles não queriam a prefeitura lá. E aí tem vários casos, assim, que eu estou observando, assim, realmente, de iniciativas que vêm de dentro de grupos sociais e tal, e que são efetivamente apropriadas pelo Estado em situações, por exemplo, assim, um desses pequenos museus que eu encontrei pelo caminho, que era o Museu do Surf, que era um pai e um filho que tinham organizado, né, surfistas. Engraçado que quando eu cheguei no museu tinha uma plaquinha assim, fui surfar, volto logo. Então eram pessoas, né, que surfavam e que tinham reunido um acervo e que mostravam isso. E quando eles conseguiram um apoio da prefeitura, a prefeitura literalmente assim, tomou deles a iniciativa. Nomeou um diretor que não era nenhum deles, então eles fizeram um manifesto no blog, assim, dizendo assim, que eles se sentiram invadidos na própria casa, né? Algo que eles tinham construído que era apropriado, porque aí tem toda essa lógica, né, meio burocrática do Estado e tal. Bem, então eu estou colocando isso assim, porque efetivamente assim, a gente trabalhando com essa categoria patrimônio imaterial, nós vemos muitos dessas manifestações, né, como o do Santo Daime ou desses rituais xamânicos. Eu estive na Colômbia também num encontro de patrimônio material e se falava muito desses rituais neo-xamânicos, né? E como é que isso assim, está sendo assim, também de algum modo apropriado por essas políticas públicas. É claro que, né, quer dizer, tudo tem muitos lados e tudo é muito dinâmico, né, quer dizer, porque por outro lado essa grande política global da Unesco, né, quer dizer, ela tem um sentido também muito interessante, a meu ver, né, porque ela quer dizer, difunde e chama atenção para essa diversidade cultural que está aí no planeta, né? Mas assim, eu acho que esse é um ponto assim, que eu acho que é bem tenso e é interessante, né? Porque a gente não, eu acho que, quer dizer, a tendência, né? Quer dizer, os grupos não conseguem mais ficar entre eles, né? Quer dizer, eu acho que são muitas agências, muitas disputas. Quando você fala, por exemplo, esse trabalho da economia criativa, né? Que hoje é uma panaceia assim, para salvar, né? Então, não, eu estou falando, essa ideia, essa noção de economia criativa surge às vezes nos locais para justificar a falta de política pública, a falta de transporte, de saneamento básico, de tudo. Aí fala assim, sejam criativos, inventem alguma coisa, façam, olha lá, conservatória, eles tocam música, um restaurante, a pousada, eles conseguem viver disso. E isso também traz problemas seríssimos. Por exemplo, essa assim, a moça
que é uma das lideranças do movimento, ela veio conversar comigo assim porque ela está horrorizada da ocupação do mercado, que aí é um outro, aí não é uma estou falando não apenas do Estado, mas a invasão do mercado nesse movimento que, como eles disseram, eles criaram como movimento voluntário, simples e modesto, né? Eles falam assim, né? E de repente entram lá grupos de cadeias de restaurante, donos de supermercados, de pousadas e tal, que vem ali um grande filão, né, um grande filão para explorar. Então, é uma tensão que eu acho, quer dizer, nesse caminho aí dessas dinâmicas culturais, quer dizer, que nós estamos vivendo com essa tensão com o Estado por um lado e com o mercado por outro, né? Eu acho que são tensões interessantes, assim, e os antropólogos têm que estar, que estão no meio também disso tudo. Marco Lazzarini? Sim, muito interessante, Regina, muito rico o seu trabalho. E vendo logo no começo do filme, eu me lembrei imediatamente da apresentação da Isabela ontem a respeito da procissão do fogaréu e de como que a comunidade, ou setores da comunidade, criam uma tradição performática pelas ruas, né, no caso aí da cidade de Goiás, né, Vila Boa de Goiás. Dá um paralelo muito interessante aí entre as duas situações. Gostaria até de saber se está no YouTube esse teu filme. Tá, ótimo. Está no portal do Museu do Rio, www.museudorio.com.br, com todos os filmes lá. Jim, a propósito, né, da expansão da ayahuasca, né, e a incorporação por nativos, né, por indígenas, etc., né, isso não está se dando só aqui no Brasil também, né, na própria região dita, hoje dita como origem, uma das versões da origem da ayahuasca, lá que é Machu Picchu, né, pesquisadores, tem um trabalho de uma pesquisadora, de uma linguista, né, na tradição americana, uma linguista antropológica, né, mostrando que na região de Machu Picchu não há nenhum indício de que existia antigamente, no passado, a ayahuasca, mas que é hoje utilizada, né, pela população nativa local, né, inclusive como atrativo turístico e como algo parecido com essa ideia dos Guarani, né, de recordando a utilização no passado, né, como se tivesse, né, sido esquecido e depois, né, sido reabsorvido, tudo nesse processo, né, de expansão, né, um processo de expansão que inclusive acaba por incorporar de uma certa maneira, né, o Estado, né, a ayahuasca hoje, né, existe um projeto dentro do Ministério da Cultura de transformá-la em patrimônio cultural brasileiro. Já é no Acre, já é considerado no Acre, né, mas existe esse projeto, né, que desde o tempo que Gilberto Gil está lá, né, para ser transformado em um patrimônio cultural nacional. Ao mesmo tempo, ela mencionou Colômbia, o que eu acho interessante, eu como antropólogo, é a diversidade da maneiras que isso expande, porque se tu vai comparar a expansão da ayahuasca na Colômbia e com a expansão da ayahuasca no Brasil, é muito diferente. Porque são países com histórias muito diferentes. Então, é fascinante como... Mas o turismo para a ayahuasca é impressionante. A área aqui onde eu trabalho, o céu não sai da selva porque há guerra entre os paramilitares e guerrilhas. Então não é lugar onde turistas podem ir. Mas então no Equador e Peru é muito fascinante. Alguma questão mais? Sim. Eu queria, primeiro uma pergunta, se a gente podia falar um pouco mais dessa relação com Bauman vamos chamar assim, a grosso modo, o primeiro pensamento da performance e depois a reformulação que eles fazem, acho que seria interessante. E outra coisa
colocassem publicamente e pedir o apoio de vocês, nós estamos querendo fazer um encontro latino-americano, sul-americano de performances o ano que vem, chamando pessoas de Peru, Colômbia, Bolívia, para tentar aprofundar essa questão da interdisciplinaridade, né? Chamando pessoas de vários campos, etnomusicologia, antropologia, e um pouco nessa perspectiva de ganhar um diferente ponto de vista da performance, né? Então, anunciar e colocar essa questão. Eu acho que o que passa é que o Bauman emergiu, de fato, de uma escola de folclore que era ligada com educação e Del Hines, que não estava no departamento de antropologia, mas mais na educação. E que ele iniciou com a questão tentando tirar folclore desta visão de vestígios do passado, que vamos resgatando, mas como uma coisa viva. E muito com esta ênfase sobre a performance como um evento demarcado. Agora, a Sherry Orton vai apontar que, de fato, ele já está, e se tu vai ver o primeiro livro dele, os sementes de pensar a questão do poder, controle do ator em cima da plateia já fazem parte do primeiro livro. Mas eu acho que quando ele começou a juntar com Charles Briggs, que vem não de folclore, mas de antropologia com uma visão mais crítica e linguística, que eles começaram a se apropriar de várias questões, tipo Bakhtin primeiro, depois ideologias linguísticas, a questão de poder, a questão de crítica, marca os trabalhos teóricos mais atuais que eles andavam produzindo, eu não sei, desde do último livro que eles produziram. E o Charles Briggs faz um trabalho muito interessante porque ele como eu, ele tem uma ligação com a questão da saúde, de uma perspectiva crítica, e ele vai olhar interações de poder entre políticas públicas, campanhas sobre saúde e cólera, especificamente em Venezuela, e a interação com as pessoas, não? E tentar demonstrar, digamos, de uma perspectiva que vem de tudo isso, de como, de fato, há jogos de poder que o Estado, de fato, cria e estabelece uma sequência de regras na interação que não permite as pessoas agirem. É muito interessante. E os dois trabalhos mais que inicia nesta fase é aquela que nós traduzimos na ilha. E tem um outro que o Briggs e Bauman, em vez de Bauman e Briggs, sobre gênero, também pegando um pouco da noção de gênero de Bakhtin, que foi traduzido para espanhol, mas não para português. E aí depois eles têm uma sequência de artigos que não chegam aqui. Eu acho que o Briggs mais em revistas e o Bauman mais em livros com o Briggs. Uma pergunta, Shinjagi, para aproveitar a tua presença. Qual é a relação de Bauman com Tarver? Tem alguma relação? Não. Vamos trabalhar na forma. Eu acho que, não, o que eu acho nos anos 50, tu tens a origem de antropologia simbólica contemporânea, que faz parte e com mais olhar ao social que Geertz, eu acho isso incorporado hoje em dia nas noções de performance de Bauman e Briggs. Não sei se porque ele está especificamente adotado no Turner, mas o valor do Turner é que o Geertz é muito acontextual, no sentido ele não mostra os processos de contextualização. E essa, de fato, é que o Geertz, o Turner, desde o início, está preocupado, né? Com a questão de contextualização. Então, nesse sentido, há uma relação. Agora, a noção de Turner, porque quando Turner começa a falar de performance, ele já está pensando muito mais sobre experiência subjetiva, enquanto não é a pergunta de Bauman e Briggs. E a
noção meio histórica entre performances nas sociedades modernas e rituais nas sociedades antigas, eles acham que estão percebendo uma dinâmica muito maior em questão dessas sociedades tribais. Essa visão é um pouco estranha se tu começa a olhar super cidade e rituais indígenas. Que você apresentou. Não, mas eu estou falando mais o Briggs, que tem vários sobre jogos de poder em cantos de luta, as mulheres que não podem expressar suas raivas em uma sociedade muito de dominação masculina, mas como de fato as performances de cantos de luta começam a se jogar todo o que acontecia com eles. Então, no sentido, essa perspectiva crítica ainda para esses grupos que nós achamos tribais e viveram no passado. Mas é uma questão de público, eu não estou terminando, caladinho, Edson, objetivo. Eu queria perguntar, eu achei muito legal a apresentação da senhora e, assim, você falou, eu entendi que de alguma forma tem uma coisa de livre-arbítrio e de não arbítrio, assim, de arbitrar e não arbitrar na performance. No sentido de que ela é meio que um fenômeno, ela não é determinada, ela é um recorte da realidade que aparentemente se faz de forma aleatória e ao mesmo tempo esse contato social que existe ali, ele tem normas implícitas, né, uma expectativa de algo que já é de certa forma previsto. Então existe, ao mesmo tempo existe uma imprevisibilidade, também já existe uma previsibilidade. Os indígenas trabalham com a questão do previsível, ao mesmo tempo que realizam. Isso aí me confundiu, né, essas duas coisas. E aí você foi e colocou que tem essa coisa de inconsciência de quem tem a expectativa da performance, né? As pessoas se interagem e ao mesmo tempo elas podem ter consciência de estarem sendo afetadas por aquilo que está acontecendo na performance. E aí eu queria que você falasse se existe a questão da inconsciência de quem faz a performance, não só a inconsciência no sentido de que talvez você colocou a questão do fracasso, né, da não correspondência das expectativas, né, porque a não atualização de normas implícitas, vamos dizer assim, né, seja por causa de uma subversão, ou seja por conta de uma incompetência, né. Esse fracasso está relacionado à inconsciência de quem faz a performance ou Incompetência. Porque aí nesse sentido essa coisa do inconsciente está no lado do grupo e se inverte de alguma forma. Quer dizer, existe alguma, não prescrição, mas alguma norma implícita, próprio fracasso, vamos dizer assim? Não, eu acho, a questão de fato vai depender, porque tu tem que pensar na diversidade das questões. Vamos pegar uma estrutura oral entre os indígenas, porque algumas das pesquisas demonstram claramente como o orador mantém controle com a plateia, no sentido como ele vai trazendo eles de volta, se eles começam a se afastar, pensar, dormir, o que seja, mas tem algumas culturas onde tu encontra esse tipo de tradução altamente treinada. Funciona como falar, quando falar, quem pode falar, é um assunto cultural. Toma remédios para falar bem. Então não todo mundo assume competência para contar narrativas. A geração, minha geração, na época que eu estava lá, eu com 25, eles mais ou menos assim também, não contava, eu tinha que gravar os velhos. Hoje em dia, agora, eu estou voltando, devolvendo esse material para o Luciana, porque eles estão também em seu processo de revitalização
civilização cultural, e agora essa geração assume competência, assume responsabilidade. Eu acho interessante essa inconsciência consciente e que a pessoa assume a liderança no performance, mas eu acho, se vamos pensar intencional, então há algum nível de consciência. Eu não gosto de andar muito em inconsciências, mas eu afirmo que é intencional, a pessoa tem intenções na interação. Então, nesse sentido, eu não ia dizer inconsciente. E o fracasso, em geral, é porque ele não consegue manter controle. As pessoas não aceitam a construção da realidade que ele está fazendo. O Shefflin tem um muito interessante entre esses dois xamãs em Nova Guiné, e que como um ao final acaba desistindo, porque ele vai trabalhar muito entre a relação entre a plateia e a liderança para criar aquela realidade. Não é só o líder, mas é a plateia também entrando e criando a realidade. Então, eu acho que pensando em intencionalidade, não tanto em consciência, eu queria dizer que nós temos expectativas que nem temos consciência disso, mas existem. Era mais esta maneira. Eliane? Bom dia, meu nome é Eliane, sou mestrando em performances culturais. Professora, a senhora acredita que há a possibilidade de uma performance sem a recepção? Assim, para que exista a performance, obrigatoriamente, há necessidade da pessoa que vai receber, né, a recepção dentro do processo da performance? O público. É o público? Não, porque tem, no sentido, a diferença entre o ator e a plateia é muito mais difícil definir em muitas dessas atividades. Então, não tem que ter um público separado. Eu acho que grupos juntam e fazem coisas em conjunto entre eles. E são performances. São marcados, tem estética, tem competência, tem avaliação. Bom, mais alguma questão para ir finalizando? Vou colocar só uma questão bem rápida. Você colocou essa diferença entre a performance e a performatividade, né? E aí eu estava pensando mais a título de curiosidade mesmo, porque se você tem, né, dentro do trabalho que você nos apresentou, tem várias esferas, né? E você trouxe também a questão desse individualismo, né? Então seria uma atitude mais de desprendimento de valores, mais integração, né? De uma identidade, né, pautada por buscas, de experiências pessoais, enfim. E ao mesmo tempo que a gente vê também uma questão do teórico mesmo, que é essa que traz em si essa religiosidade, né? Traz em si essa identidade religiosa, talvez. E me chama a atenção o fato de você ter, dentro dessa união entre o fogo sagrado e talvez o uso de uma substância, né, enteógena, o santo daime, que é propriamente uma religião, né, enquanto tem outros grupos que usam também a ayahuasca em outros contextos. Como é que fica essa negociação, essa relação de performatividade, né, esses grupos buscando identidades e agenciando essas? Como é que fica na questão ou do santo daime ou da ayahuasca como uma substância mais amplamente utilizada, assim, no sentido de você ter uma religião, mas ao mesmo tempo ter a busca das pessoas que usam, uma pessoa que usa como terapia, nesse sentido talvez tensione com aspectos mais formais da própria religião, do ritual, né, do cristianismo que vem também, enfim. Eu não sei se eu consigo. A diferença entre performatividade e performance, eu acho que a gente direciona o olhar. Para mim, são conceitos. A maneira que trabalhamos na antropologia é com conceitos. Agora, se eu ia olhar a questão do santo daime é um sistema muito eclético e cada centro, minha experiência, cada centro reflete o padrinho. E o que passou nesta casa, e é muito eclético, se tu escuta as pessoas falando que estão
criando várias ideias da China, da Índia, de não sei o quê. Então, para mim, e eles têm um mito que a origem deles é como indígena. Não é, de fato, é como mestiços e os seringueiros. E são muito mais catolicismo popular e religiões afro-brasileiras que é uma coisa indígena. Mas eu acho que o que passou com este padrinho, que ficou com essa possibilidade de expandir e inovar novas práticas que são indígenas. Eu falo indigenização de Santo Daime neste centro. Eu acho altamente interessante. Qual é a imagem que ele tem do índio? Qual é a imagem que ele tem que estar fazendo? Ele veste diferente, ele tem os rituais próprios, mas Daime, apesar de ser uma religião, é muito eclética. Ele tem toda essa abertura de incorporar, ele está incorporando. Eu suponho que isso está em outros centros também, não só em Florianópolis, mas não em todos. Porque Daime é realmente muito caracterizado por um padrinho que faz a liderança. Não sei se essa resolveu a pergunta. Mais alguma pergunta? Podem parar agora ou calem para sempre. Bom, então, desta forma, com todo mundo a boquinha fechada, flutuando, fechamos o colóquio Antropologia do Ritual e da Performance e estamos também fechando este semestre acadêmico. Queria agradecer muito a todos os participantes, a professora Isabela, que teve que sair agora, Robson, nosso novo parceiro, os alunos do PPH que serão presentes, alunos de performance culturais, Jéssica, que vem desde Rio Grande do Sul a participar do evento, a professora Regina e, em particular, a professora Gil. Muitíssimo obrigado e até a próxima atividade. Tua sabedoria.